Sob a proteção de Deus e em observância à norma constitucional, declaro aberta a presente sessão solene de instalação da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Neste instante, em posição de respeito, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro pelo Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de Goiás, sob a regência do maestro segundo-tenente Martins. Agradecemos o comparecimento do Corpo Musical da Polícia Militar, que muito abrilhantou essa solenidade. Muito obrigado, maestro segundo-tenente Martins. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença do secretário-chefe da Governadoria, Adriano da Rocha Lima, representante do excelentíssimo senhor governador do Estado de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado. Secretário particular, chefe de gabinete, José Alves Firmino, representante do excelentíssimo senhor prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Procurador-geral de Justiça, Ailton Flávio Vec. Representante da Câmara Municipal de Goiânia, vereadora Ava Santiago. Subprocurador-geral de Justiça, Ciro Terra, recém-nomeado Procurador-geral de Justiça. Prefeito municipal da cidade de Hidrolina, representando neste ato, os prefeitos do nosso estado, Eli Gonçalves Siqueira. Sejam todos bem-vindos. Concedo a palavra ao nobre deputado Paulo César Martins, que falará em nome da bancada de oposição nesta casa. Com a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, que me deu essa oportunidade, quero cumprimentar a todos e a todas. Senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, deputado Bruno Peixoto. Senhor secretário-chefe da Governadoria, Adriano da Rocha Lima, representante do excelentíssimo senhor governador do Estado de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado. Secretário particular e chefe de gabinete, José Alves Firmino.
representando o seu excelentíssimo senhor prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, procurador-geral da Justiça, Ailton Flávio, representante da Câmara Municipal de Goiânia, o vereador Santiago, subprocurador-geral de Justiça Administrativa, Ciro Terra, recente nomeado procurador-geral da Justiça, prefeito municipal de Hidrolina, Eli Gonçalves Siqueira. Senhor presidente, senhoras deputadas e deputados, as minhas primeiras palavras são de boas-vindas aos nobres colegas, deputados e deputadas, desejando a todos e a todas um excelente mandato, movido pelo ideal maior de defender os interesses do povo goiano. Agradeço os nobres pares da oposição pela deferência de falar em nome da bancada e o farei com a mesma responsabilidade que tem me pautado na vida pública. Com lisura, determinação, coragem e respeito ao cidadão que paga os nossos salários. Debate civilizado é muito importante. Não somos inimigos, mas sim adversários em debates. Todos ganham quando se debate em alto nível. Essa é a essência da democracia, respeitar as opiniões contrárias. O grande Ulisses Guimarães dizia: o Estatuto do Homem é a Constituição. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, Goiás vive hoje um momento difícil de sua história. O Estado se mostra incapaz de atender a contendo as demandas sociais. O fantasma da fome volta a assombrar as famílias goianas. A saúde está na UTI, em fase crítica, e muito crítica. Se não bastasse os problemas gerados pela pandemia da Covid-19, os goianos vivem o drama de conviver com extensas filas nos corredores dos hospitais, sérios problemas no atendimento preventivo e atrasos nas cirurgias eletivas. Nesse sentido, basta rapidamente dar uma olhada no portal da transparência para observar que a lista de espera já passa de 16 mil procedimentos, entre as quais cirurgias do coração, as quais envolve risco de morte. É este estado de Goiás que queremos? No campo da economia, o nosso importante agronegócio tem sido penalizado com taxas exageradas. Senhor presidente, não podemos fechar os olhos e fingir que tudo está às mil maravilhas. A propósito, nessa semana o Jornal Popular vinculou matéria mostrando que os cartórios de Goiás estão entre os que mais faturaram no país e acumularam 10 milhões de reais em 17 anos, superando estados mais populosos como Bahia. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, o cidadão já não aguenta mais a sensação de abuso que tomou conta dos serviços cartorários. Vejamos outro grave problema. Levantamento feito pelo Jornal Popular mostrando que 209 servidores executivos estadual recebem salário superior a 100 mil reais. Pelo menos 6 deles receberam salário superior a 300 mil reais
deputado Major Araújo. Noutra ponta, recentemente, levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostrou que Goiás é o 5º estado onde a pobreza mais cresceu. O referido levantamento aponta que se cada 100 goianos, 24 estão na faixa da pobreza. São cerca de 1.700.000 pessoas vivendo na extrema pobreza. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, como dizia o Betim, quem tem fome tem pressa. Temos de ser duro contra a corrupção. Como dizia o grande Ulisses Guimarães, não roubar, não deixar roubar e pôr na cadeia quem rouba. O nosso papel é construir com urbanidade, pacificação, cooperativismo, para que a vida pública goiana seja fiscalizada pelos cidadãos. Devemos satisfação aos eleitores que nos elegeu e aos goianos que pagam os nossos salários. Portanto, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, seja na condição de política, em meu 6º mandato, seja como cidadão goiano, que sou pequeno produtor rural, homem que tem trabalhado incessantemente pela saúde, pela paz e pelo respeito às instituições constitucionalmente estabelecido o nosso desafio e continuar trabalhando com lisura e determinação. Concluo citando sábias palavras do grande pacifista Nelson Mandela. Devemos promover a coragem onde há medo, promover o acordo onde existe conflito e inspirar esperança onde há desespero. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Após a fala do deputado Paulo César Martins, em nome da oposição, neste momento concedo a palavra ao nobre deputado Hamilton Filho. Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados, todos que nos assistem pela TV Alego. Cumprimento de forma especial nosso presidente da Assembleia, nosso querido deputado Bruno Peixoto. Cumprimento nosso secretário-geral da Governadoria, que representa neste ato o senhor governador Ronaldo Caiado, nosso companheiro de trabalho Adriano Rocha Lima. Cumprimento nosso procurador-geral de Justiça, Dr. Ayrton Flávio Vec, bem como subprocurador e próximo procurador, Dr. Ciro. Seja muito bem-vindo a essa casa, Dr. Ciro. Cumprimento o senhor José Alves Firmino, secretário do prefeito de Goiânia. Transmito nosso abraço ao prefeito Rogério Cruz. Cumprimento também de forma carinhosa a nossa querida vereadora Ava Santiago. Levo nosso abraço a todos os amigos vereadores por Goiânia, em especial nosso presidente Romário Policarpo, e também todos os prefeitos, em nome do prefeito de Hidrolina, senhor Eli Alves Siqueira, seja muito bem-vindo a essa casa. Cumprimento nossos colegas deputados e faço aqui de forma muito carinhosa a todos vocês, é um prazer poder falar nessa tarde em nome dos deputados da base de sustentação, governador Ronaldo Caiado, e cumprimento cada um, deputado Isiquinan, Virmontes Cruvinel, Renato de Castro, Lilian Olímpio, deputado Anderson, deputado André do Prêmio, deputado Lucas do Vale, Rosângela, doutora Zeli, Viva Naves, nosso líder, Wilde Cambão, deputado Quirino, deputado Galindo,
Gugu Nader, nosso amigo Carlos Cabral, Fred Rodrigues, Coronel Dailton e Alessandro, bem como os que estão de forma remota. Vejo ali o Thales Barreto, e cumprimento a todos, e a oposição também, né, nossos amigos que engrandecem o debate, deputada Bia de Lima, Paulo César Martins, Gustavo Seba, deputado Clécio Alves, deputado Major Araújo, deputado José Machado, deputado Mauro Rubem e Antônio Gomide. Essa sessão, senhores, marca o início da 20ª legislatura, uma sessão simbólica, onde recebemos aqui a mensagem do senhor governador, trazendo a esta casa seus anseios, suas expectativas para esse mandato que se inicia. E digo aqui, deputado Paulo César Martins, que há esperança. Há esperança porque nós recebemos hoje um Estado muito melhor que nós recebemos há 4 anos atrás. Me recordo de forma muito presente, como se fosse ontem, da sessão de instalação da 19ª legislatura, aqui no plenário antigo da Assembleia Legislativa, onde o cenário era apocalíptico, onde o cenário era um cenário de folhas atrasadas, de crises na saúde que eram inimagináveis, com obras paradas em todo o estado de Goiás, com crises sociais, e não havia dinheiro em caixa, não havia, a gente nem enxergava sequer a luz no fim do túnel. O prefeito socorrendo o governo, quando a lógica é ao contrário, e a gente via realmente um cenário muito preocupante. E quero dizer para vocês e compartilhar o meu sentimento e o sentimento que foi expresso nas urnas pelo povo goiano. O mandato passado do senhor governador, o mandato passado da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, deixa legados que são indeléveis, deixa legados muito importantes. Tanto é que se traduziu na vitória do governador Ronaldo Caiado em primeiro turno, com mais de 50%, obviamente, com mais de 50% dos votos. E vejo aqui, né, falas, falando, por exemplo, de fome. Eu acompanhei atentamente o discurso do governador na sessão de posse, e certamente a área social é uma prioridade do próximo desse governo. Mas temos que lembrar que foram entregues mais de 1.200.000 cestas básicas. Houveram programas sociais importantíssimos em todo o estado, como os Mães de Goiás, aluguel social, e acompanhei agora o Nordeste Solidário, distribuindo cestas no Nordeste goiano durante as chuvas, acompanhando e ajudando a população tão carente do nosso estado. Quando a gente olha para a educação, a gente vê um governo que ostenta o nome, um governador que ostenta o título de ser o governador da educação, deputado Vetter. Um governador que ostenta esse título é porque ele tem muitas ações pela educação, porque ele é respeitado pela educação, respeitado pela comunidade escolar do nosso estado. Então aqui hoje quero dizer para vocês que os avanços na educação, com a construção de novos colégios, reforma e ampliação de todas as 1.049 unidades escolares do nosso estado, bolsa escolar, valorização dos profissionais, foram avanços importantes. Obviamente, quando a gente chega lá, existe muito mais além de lá. Existem muitas outras lutas e outros desafios a serem alcançados, que eu tenho certeza que juntos nós iremos alcançar. A gente olha para a saúde sempre tem demandas, mas eu conheço esse estado de Goiás, conheço a realidade, sobretudo das cidades mais carentes, e vejo e sou testemunha da transformação que as policlínicas vêm fazendo nesse estado, encurtando distâncias, facilitando a vida de pacientes carentes. Veja a transformação que o legado deixado pela Covid, das novas UTIs, tem feito por esse estado. Veja a transformação dos novos hospitais estaduais, em especial o Hospital de Uruaçu, a diferença que ela tem feito no estado de Goiás. Falar de segurança pública, a gente vive hoje uma realidade na segurança pública que é muito diferente de 4 anos atrás. Todos os índices de segurança estão reduzidos, do homicídio ao roubo, todos os índices. Isso é graças a um governo que teve a segurança pública como prioridade. E essa também é uma grande marca desse governo, uma grande marca que o governo Ronaldo Caiado deixa e que é muito importante. Porque
porque é a sensação de segurança. E a segurança na prática faz a diferença na vida do cidadão. Abaixa desde o seguro do automóvel a preserva várias vidas. E eu tenho muito orgulho de ter participado disso. A gente defende, crê e trabalha por um Estado mais desenvolvido. Certamente, um Estado desenvolvido se faz com novas estradas, se faz com energia e com água. E quero aqui, citei ontem aqui nessa casa, a luta que ocorreu nesse Estado em relação à Enel, a posição firme do governador para cobrar da empresa, tanto é que a empresa foi embora de Goiás vendendo a concessão para a Equatorial. Certamente, a gente inicia agora com a esperança renovada de termos condições de avançar no desenvolvimento do Estado de Goiás, né, com a nova empresa de energia elétrica, e bem como vamos celebrar também a mudança de paradigma da Ceneago. A Ceneago era uma empresa que gozava de pouca credibilidade. Hoje é uma empresa sólida, lucrativa, que tem feito investimentos em todo o Estado de Goiás. Sou testemunha viva na minha cidade, tantas obras e ações que tem da Ceneago, então realmente tem mudado o paradigma, né, da avaliação da Ceneago. Fico pensando, analisando o resultado das eleições, onde vejo que o governador Ronaldo Caiado teve suas principais votações em cidades, nas cidades mais carentes do nosso estado. Cito aqui Cavalcante, Guarani, Monte Alegre, Nova Roma, Colinas do Sul, cidades onde foram as maiores votações proporcionais do governador Ronaldo Caiado. Certamente, isso mostra onde há mais vulnerabilidade social, houve mais carinho e mais atenção ao governador. Assim como houve vitórias nos grandes centros, como Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Lusiânia, e em todo o entorno do DF. Então isso demonstra realmente a confiança desse governo, os avanços que houve nesse governo, e quero dizer aqui para vocês, eu digo para vocês que desta nona legislatura, esta casa teve participação direta na consecução desses resultados. Eu não tenho dúvida alguma disso. E divido esta celebração e essa constatação com os demais poderes. Divido essa constatação com o Tribunal de Justiça, e não o Dr. Ayrton Flávio Vec, com o Ministério Público. Quantas foram as reuniões que nós participamos ao lado do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, dos Tribunais de Contas, discutindo problemas, sobretudo na pandemia. Quantas reuniões houveram aqui nessa casa, no Palácio, tentando avançar em assuntos delicados do nosso Estado, e esses avanços foram graças à união dos poderes, cada um com sua independência, cada um com seu ponto de vista, cada um com seu papel constitucional, mas certamente o nosso fim, o nosso desiderato é atender bem os mais de 7 milhões de goianos. E fizemos isso graças às divergências, mas graças à união de propósitos. E quero dizer aos senhores, precisamos, nessa nova legislatura, que oficialmente inicia hoje, manter essa mesma coesão de pensamentos, mesmo a divergência de opiniões e pensamentos, que é natural do processo legislativo, do debate parlamentar, mas termos sempre em mente que precisamos nos unir em prol do povo goiano, nos unir em prol daquilo que nós propusemos nas urnas, que era bem representar cada um desses 7 milhões de goianos. Então, meus amigos, vamos à luta. A seara é grande, temos um grande desafio pela frente, e quero aqui dizer para vocês que eu encerrei a legislatura passada com um sentimento claro, com um sentimento de gratidão a Deus, porque nós entregamos a legislatura passada um Estado muito melhor que nós pegamos. E nosso desafio nesse próximo mandato, que efetivamente se inicia hoje nessa casa, é entregar daqui a 4 anos um Estado melhor ainda. Então eu quero convidar todos os senhores a arregaçarmos as mangas, irmos a lutas e trabalhar para um Estado melhor. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado, deputado Hamilton Filho. Em nome do governador, nós teremos o líder do governo, deputado Wilde Cambão, para aqui utilizar da palavra.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero cumprimentar aqui meu amigo, meu irmão, pessoa que eu tenho uma grande estima, admiração, e eu tenho certeza que fará um grande trabalho à frente do Poder Legislativo. Meu amigo, irmão, presidente dessa casa, Bruno Peixoto. Cumprimentar também o chefe da Governadoria, Adriano Rocha Lima, hoje representando aqui o nosso governador Ronaldo Caiado. Adriano é uma daquelas pessoas que o Estado tanto precisa, porque eu sei do seu trabalho, da sua competência e o quanto você trabalha em prol do nosso Estado. Tem aqui o nosso reconhecimento como parlamentar e sei que as grandes conquistas que o Estado avançou e conseguiu conquistar nesses 4 anos, teve muito da sua participação. Leve um abraço ao nosso governador. Cumprimento também o Procurador-Geral de Justiça, amigo Ailton Flávio Vec. Parabéns pelo trabalho, pelo homem sério, honrado. E nós temos que muito agradecer também ao Ministério Público, pelo trabalho firme, né, da corrupção do nosso Estado. A mão forte para que esse Estado possa continuar a desenvolver como sempre, mas principalmente pautado pela honestidade e pela transparência. Cumprimentar também representante da Câmara Municipal de Goiânia, vereadora Ava Santiago. Parabéns, secretária. Ou vereadora, leve o abraço ao presidente Romário e a todos os vereadores da grande capital Goiânia. Cumprimentar também o subprocurador-geral de Justiça Administrativo, Ciro Terra Pérez, recém-nomeado procurador-geral de Justiça. Bem-vindo. Terá um grande trabalho de conduzir e de fazer um grande trabalho, como foi feito pelo seu antecessor. Parabéns e boa sorte. Cumprimentar também o prefeito municipal de Idolina, Sueli Gonçalves Siqueira. Os prefeitos que têm as demandas, onde os moradores cobram. Eu tenho certeza, prefeito, que com a ajuda dos parlamentares que aqui estão e do governador, os prefeitos do Estado de Goiás hoje têm os seus repasses em dias, porque tem um governador sério e eu tenho certeza que a sua região desenvolveu muito nesses 4 anos e irá se desenvolver muito mais. Sinto-me honrado em poder ocupar a tribuna para falar-lhes nessa sessão solene de abertura do ano legislativo. Sinto-me também honrado e feliz por estarem presentes nessa sessão representantes de poderes e órgãos estaduais autônomos, o que indica a harmonia com a qual poderemos contar no decorrer dos trabalhos. Parlamentares que iniciam oficialmente hoje, autonomia, independência, sim, mas sempre permeados pela harmonia. Também estamos aqui representados por diversas ideologias políticas, por quais as diferenças que ostentam caminham sempre para um denominador, o bem comum da coletividade. O presente ano legislativo se inicia também com a nova mesa diretora, que possui os mais diversos projetos para uma crescente credibilidade do Poder Legislativo perante a sociedade goiana e para a afirmação da democracia. Repousa sobre nós, parlamentares, a responsabilidade de apoiar esses projetos e fazerem com que se concretizem. Como líder do governo, destaco a minha prioridade, que é trabalhar em parceria com todos os colegas parlamentares e com o governo estadual, buscando sempre o melhor para Goiás. E, ao cumprimentar o Hamilton, que fez um discurso brilhante aqui, falando em nosso nome, eu quero, para não ser repetitivo, cumprimentar todos os deputados da base, em nome do discurso do Hamilton e todos da oposição. Mas eu quero ressaltar aqui a fala do Hamilton, Adriano, que o grande trabalho que o governador desenvolveu nesses 4 anos foi referendado na sua eleição no primeiro turno. É lógico que o Estado, no estado que ele pegou, das condições que nós vivíamos
no início da 19ª legislatura. Foram desafios que só se conseguiram vencer por termos ao seu comando um governador sério, honesto, transparente. Há muito o que fazer. Mas o governador se sentiu na obrigação de ser candidato à reeleição, por entender que os seus desafios continuariam e continuarão nesse mandato. Mas eu tenho certeza que o seu grande objetivo será alcançado ao final desses 4 anos: erradicar a fome no estado de Goiás. Não tenho dúvida, Adriano. E ele deixará, como legado para os posteriores governadores, que não poderá fugir da retidão, da honestidade, da transparência. Não teremos mais espaço para a corrupção no Estado depois da gestão do Ronaldo Caiado. Se assim o fizerem, estarão fadados ao fracasso, porque o grande legado que o governador deixará para nós e para as futuras gerações do Estado será a da honestidade e da transparência. Costumo falar isso para ele. As grandes obras, a ação social, os projetos que eles desenvolvem no Estado são muito importantes. Mas o grande legado é o legado da honestidade. E nós temos aqui, Firmino, como representante e meu amigo do prefeito da cidade, José Cruz, que esse sentido e o sentimento que nós temos, que a população tem, de que nós, políticos, devemos ser honestos, é uma condição fundamental para que as políticas públicas sejam desenvolvidas. E nós temos hoje um governador que faz isso na essência. Da minha parte, estarei sempre aberto ao diálogo. Vamos em frente, juntos, a ajudar o governo a transformar esse Estado e nós, como políticos, parlamentares, fazer com que o poder de fiscalizar, de apoiar, de cobrar, seja forte. Não há, nesse parlamento, Paulo César, Major, um deputado mais democrático, mais conciliador e mais humano do que esse que vos falo. Pode ter igual, porque busco sempre, através da minha ação parlamentar, o diálogo, com respeito às diferenças que devem ter, e é isso que faz forte este parlamento. E a liberdade que temos de discutir os projetos importantes e a vida do povo goiano. Que sejamos fortes na defesa daquilo que é mais importante e primordial, a defesa do coletivo da sociedade goiana. Que Deus abençoe a nós todos nessa 20ª legislatura, porque é a 19ª. E quero aqui deixar um grande abraço ao ex-presidente de Sauer, que conduziu muito bem e ajudou muito o Estado como presidente dessa casa. Não podemos deixar de esquecer. E a 19ª legislatura, que, como o Hamilton disse, teve um papel relevante para que o Estado hoje esteja na condição que está. E a 20ª legislatura nós temos o grande trabalho de continuar esse legado que a 19ª legislatura deixou, mas avançarmos mais e entregarmos mais ao povo goiano. Um abraço, tenham todos uma boa tarde. Muito obrigado. Conforme Constituição Estadual, neste momento, Adriano Rocha Lima, secretário-chefe da Governadoria, entrega a este poder o relatório e que faço a entrega à diretoria parlamentar e que providencie cópia para todos os gabinetes. Gostaria de pedir, Adriano, que possa expor alguns pontos da tribuna em relação ao relatório ora entregue. Boa tarde a todos. É sempre uma honra muito grande representar o governador Ronaldo Caiado. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar aqui o presidente desta casa, pela primeira vez um presidente eleito por unanimidade,
Não canso de admirar a capacidade do Bruno Peixoto de unificar, de aglutinar. E vejo que essa é uma marca também do governador Ronaldo Caiado, que durante esses anos todos ele sempre buscou essa integração com os demais poderes, com todos aqueles que, de certa forma, possam contribuir nas tomadas de decisão do Executivo. Estar no Executivo não é fácil. Aqui, nesta casa, são 41 deputados que qualquer tema que é colocado aqui, ele é debatido e você consegue ter essas opiniões, o contraditório, para que as decisões tomadas sejam mais acertadas. No Executivo, se você não fizer isso, de também chamar os demais poderes para participar das tomadas de decisão, você corre o risco de ter decisões, às vezes, com o objetivo de acertar, mas que podem seguir um caminho não o melhor possível. Então, essa forma de governar, de unificar, integrar, de ter a capacidade de ouvir e de mudar de opinião se for convencido, essa é uma... Quem não conhece o governador da intimidade, às vezes usa de alguns estereótipos que pulsam sobre ele, às vezes pensam que o governador é alguém que não ouve, pelo contrário. Eu acho que às vezes até ele ouve em exagero, mas ele ouve todos os lados, muda de opinião se for convencido, estimula que isso aconteça. Esse sábado agora nós tivemos reunião a manhã toda e ele enfatizou esses pontos perante a sua equipe interna. Isso é fundamental para que a gente consiga avançar e convergir, sempre tendo as opiniões divergentes como forma de ampliar o olhar, de você ampliar aquilo que você está vendo sobre a sua perspectiva, no momento que você consegue enxergar sobre a perspectiva do outro. Isso torna a sua decisão ou a mudança de decisão muito mais acertada. O governador, ele obviamente gostaria muito de ter estado aqui hoje, mas como ele teve que passar alguns dias em função da cirurgia que ele fez, ele está agora numa agenda muito intensa para que ele possa compensar aí parte dos dias que ele teve que ficar de repouso. Hoje ele estava agora no início da tarde em Uruaçu, está rodando aí todo o estado de Goiás, fazendo as entregas e ouvindo as necessidades de cada uma das nossas regiões. Mas eu gostaria de cumprimentar aqui também quem me antecedeu aqui na fala, o líder do governo, o deputado Wilde Cambão, o vice-líder também, meu amigo Thales Barreto, que eu vi que estava aí acessando por videoconferência. Cumprimentar também o chefe de gabinete e secretário particular do prefeito, meu amigo Firmino. Cumprimentar o Procurador-Geral de Justiça, Ailton Vec, que deixará agora deixará de estar à frente agora da Procuradoria-Geral, passando para o doutor Ciro Terra Pérez, que aqui cumprimento também e desejo muita boa sorte e conte sempre com o Poder Executivo para que a gente possa caminhar junto, como sempre foi também com o Procurador-Geral Ailton Vec, à frente da Procuradoria-Geral de Justiça. Cumprimento também a aguerrida vereadora Ava Santiago, representando aqui a Câmara Municipal de Goiânia, e o prefeito também de Hidrolina, Eli Gonçalves Siqueira. E cumprimento todos os deputados aqui presentes, tanto da situação como da oposição. Como eu disse, oposição sempre é extremamente importante, benéfico nós termos contrapontos. Então, a oposição responsável, que está pensando no Estado de Goiás, na população do Estado, e não no interesse individual, ela contribui muito, porque esse olhar diferente, ele muitas vezes ajuda a que se tome a decisão mais correta, como eu disse agora há pouco. Mas eu estou aqui para entregar, que é um protocolo oficial desse momento da abertura da primeira sessão ordinária da 20ª legislatura,
do relatório de realizações do governo. Eu, obviamente, não vou cansar os senhores lendo a integralidade desse relatório, mas eu gostaria de pontuar os eixos, principalmente os eixos que aqui foram destacados. Em primeiro lugar, Goiás da saúde integral. Esses 4 anos do mandato do governador Ronaldo Caiado, e talvez com certa até mais propriedade em liderar isso, por ele ser médico, na época, não sei se hoje ainda é, na época ele era o único governador do Brasil médico, e essa intensidade com que ele investiu na saúde, que foi potencializada também pelo que passamos pela pandemia, coloca o Estado de Goiás numa situação completamente diferente do que estava no início de 2019. Hoje, por exemplo, como eu comentei aqui, ele estava em Uruaçu, justamente lá no Hospital de Uruaçu, que é hoje um dos centros de referência oncológica do Estado de Goiás. Isso não existia nessa região. Aqueles cidadãos que precisavam de tratamento oncológico, eles tinham que vir a Goiânia e ainda assim com certa dificuldade, porque esse segmento da medicina não é muito bem atendido pelo poder público. Nós temos hoje 6 policlínicas espalhadas aí em diversos municípios dos 4 cantos do estado de Goiás, várias delas com hemodiálise sendo realizada e diversos outros procedimentos que faz com que a população de cada uma dessas regiões tenha condição de realizar seu tratamento sem ficar se deslocando por distâncias gigantescas. Esta semana, o governador lançou a ordem de serviço de construção do Hospital do Câncer, baseado no Hospital do Amor de Barretos e também no Hospital de Memphis, nos Estados Unidos, que é referência mundial no tratamento oncológico. O Estado de Goiás, com a construção desse hospital, que ele terá em 3 etapas, começando pela etapa pediátrica, que ficará pronta no ano que vem, até a etapa adulta e de prevenção, que ficará pronta entre 2028 e 2029, já no mandato do próximo governador, o que também, fazendo um parêntese aqui, demonstra que os verdadeiros estadistas, eles precisam pensar em longo prazo. Talvez uma das maiores dificuldades que existe dentro da política é justamente o fato dos elementos que giram em torno do poder da política, eles exigem e pressionam para ações de curto prazo. Mas aqueles que se preocupam verdadeiramente com o Estado, com a população, têm que ter um olhar de longo prazo, porque nem sempre as ações com um olhar apenas do curto prazo, elas farão diferença na vida das pessoas com sustentabilidade. Quando a gente fala em sustentabilidade, se pensa muito em meio ambiente, mas não é só no meio ambiente. Sustentabilidade, ela deve ser uma prioridade em todas as nossas ações e decisões, sempre pensando que aquilo que está se fazendo tem que resolver o problema de hoje, mas tem que ser perene ao longo do tempo. E esse hospital do câncer, que foi batizado com um nome que eu achei fantástico, um nome leve, um nome que traduz bem o estado de Goiás, chamado CORA, de Centro Oncológico de Referência. E só para vocês terem uma ideia da importância desse hospital. Normalmente, quando você pega estatísticas da medicina e verifica o seguinte, olha, quantos leitos, quantas especialidades, quantos tratamentos eu preciso para atender uma determinada população. Então, existe uma conta que se faça, existe uma engenharia da medicina que faz essa relação. Esse hospital aqui, quando ele tiver 100% equipado, ele terá a capacidade de atender uma população de 25 milhões de habitantes. O estado de Goiás tem 7 milhões e 200 mil habitantes. Então, ele é muito mais do que uma ação exclusivamente para o estado de Goiás. Ele irá atender necessidades regionais de estados vizinhos ao estado de Goiás que não têm
essa prerrogativa de ter um hospital com tratamento tão avançado. E pelo projeto e por aquilo que se objetiva fazer, não será apenas o melhor hospital público de tratamento oncológico, será o melhor hospital, incluindo, podem comparar com qualquer melhor hospital da cidade de São Paulo particular, que vocês podem ter certeza, porque hoje, já o Hospital do Amor de Barretos, ele tem um índice de sucesso de tratamento mais de 30% superior, tanto ao Einstein quanto ao Sírio-Libanês em São Paulo. Bom, seguindo para Goiás da Educação Plena, e aqui eu vou falar em conjunto com a área social. Por que eu gosto sempre de enfatizar a educação com a área social? Porque quando, e aqui o líder do governo, Wilde Cambão, que me antecedeu, ele falou da erradicação da fome, o governador fala muito em quebrar o ciclo da pobreza. O que é quebrar o ciclo da pobreza, né? O que é essa palavra, que essa frase na prática significa? Significa que nós temos que ter ações sociais que atendem às necessidades emergentes, como nós temos o Mães de Goiás, como nós temos o aluguel social, como nós temos diversas outras ações na área social que atendem diversas famílias. Mas que, para verdadeiramente se quebre o ciclo da pobreza, não basta essas ações. Temos que investir fortemente em educação, porque o que dará sustentabilidade e a movimentação social da população para que ela possa efetivamente sair do ciclo da pobreza sem depender do Estado, esse caminho só é possível através da educação. Só que isso não se constrói de um ano para outro. É uma ação que ela vai dar resultado no longo prazo com investimentos pesados na área de educação. Gostaria de enfatizar também o eixo de Goiás da Paz, com os diversos indicadores de redução de criminalidade no estado de Goiás. Nós temos também, continuamos tendo um desafio muito grande, que será muito enfatizado agora no mês de março, que é intensificar as ações de redução da violência contra a mulher, de redução do feminicídio, que ainda são indicadores que o estado de Goiás precisa ainda avançar muito, e nós iremos implementar uma série de ações focadas nisso, que vem em conjunto com todas as demais ações que vêm sendo tomadas de redução da violência, trazendo paz e tranquilidade para a nossa população. É importante enfatizar também, na área social, a importância do Fundo Protege, que é um fundo que ele é constituído através de um retorno com aplicação específica para combate à pobreza daquilo que as empresas recebem de incentivo fiscal. Então, esta é uma forma daquela empresa que está aqui, obviamente, de forma muito legítima e muito importante, e se instalando, gerando empregos, mas também que parte desse benefício que ela recebe para fazer investimentos no Estado e se instalar aqui, seja revertido para ações de combate à pobreza. Então, o Fundo Protege, que aumentou de forma muito significativa, estou falando aí de 5, 6 vezes o volume de recursos que circula por esse fundo nesses últimos 4 anos. E eu não poderia deixar de destacar também a importância da responsabilidade fiscal. Eu sei que esse discurso já foi feito diversas vezes, mas a gente não pode esquecer disso, a situação catastrófica que estava o estado de Goiás em 2019. Nós, com dívidas vencidas de mais de 6 bilhões de reais, milhares de fornecedores com dívidas abertas e devidas pelo Estado, com folha de pagamento de servidores de 2 meses atrasadas, e diversos outros problemas gravíssimos que colocavam o estado de Goiás na situação de mal pagador, com Capag C indo para D, sem poder ter do governo federal garantia para fazer investimentos importantes para o estado de Goiás.
Então, essa recuperação fiscal do Estado, que ocorreu durante esses 4 anos, nos possibilitou a chegar hoje na condição de poder fazer muito mais do que foi feito. Foi feito muito, com recursos escassos, passando pela pandemia, mas daqui para diante podemos fazer ainda mais, e mais do que recursos, temos um Estado estruturado. Agora, obviamente, nós temos que continuar com essa responsabilidade, principalmente quando a gente olha a perda que o Estado e os demais estados tiveram com a Lei Complementar 194, que reduziu o ICMS sem, até então, até esse momento, ter compensações que consigam superar essa queda, mas também por conta de que é preciso manter essa sustentabilidade fiscal dentro de um nível mínimo para que nós possamos, que o Estado tenha credibilidade, e quando você tem credibilidade, os preços também se reduzem, porque o fornecedor ele confia que aquele Estado irá pagá-lo, então ele consegue apresentar preços mais baixos. Agora, nós temos também que, da mesma forma que o governo federal recém-impossado teve o desafio com o teto de gastos e conseguiu aprovar no Congresso Nacional uma exceção para esse teto, nós temos também que olhar para isso no nível dos estados. Porque a forma que hoje o teto é implementada, ela sufoca todas as ações do governo, independente da receita que o Estado tenha. Mesmo que a receita aumente, principalmente naquilo que é gasto de pessoal e despesas em geral, há uma limitação que dificulta essas ações. Então, isso precisa também ser trabalhado no nível legislativo para que o Estado de Goiás, mantendo a responsabilidade fiscal, não estou dizendo que o controle dos gastos não deve ser feito, mas ele deve ser feito de maneira inteligente, garantindo a proteção à população. Por último, eu gostaria de mencionar do desenvolvimento econômico. O Estado de Goiás, não sei se vocês sabem, mas o PIB do último ano de 2022 foi muito superior ao PIB do Brasil, tanto o PIB integral, geral, como também se você segmentar ele pelo PIB industrial, de serviços. E essa condição do Estado de Goiás, desse crescimento, ela não acontece por acaso. Ela acontece porque o Estado foi reestruturado, porque o Estado reformulou toda a política de incentivo fiscal, diminuindo a burocracia que existia para a realização disso, reduzindo as questões obscuras que rodavam em torno desses incentivos fiscais, de forma que a gente consiga ter algo muito mais transparente e com segurança para o empresário que também venha para cá. Essas ações, em conjunto com diversas ações de modernização do Estado, de desburocratização, nós temos hoje o Portal Expresso, que coloca o Estado como o segundo Estado do Brasil, lembrando que nós estávamos entre os 10 piores em 2019, hoje estamos em segundo como o Estado do Brasil mais digitalizado, isso reconhecido pela BEPTIC, que é uma entidade nacional, e que faz essa avaliação do nível de digitalização de todos os estados. Nós crescemos no nível de competitividade, medido também por outro instituto, e nós estamos avançando bastante. Mas sempre é muito importante que isso caminhe junto também com um comportamento, como foi enfatizado aqui pelos que me antecederam, um comportamento do Poder Executivo, em conjunto com os demais poderes, sempre de muito respeito ao cidadão. Como que você respeita ao cidadão? Através da ética, através da honestidade. E muitas vezes, apesar dos malandros, às vezes não cansarem de tentar ter usufrutos individuais em detrimento do coletivo, eu gosto muito de lembrar de uma frase, de uma música do Jorge Benjor, que ele diz o seguinte: se todo malandro soubesse o quanto que é bom ser honesto, quanto que é vantajoso ser honesto, ele seria honesto só por malandragem.
Então, essa visão, mesmo que a pessoa não tenha consciência do coletivo, ainda que ela olhe para o indivíduo, a ação, ela seja egoísta olhando para ela própria, se ela pensar no longo prazo, ela saberá que você privilegiar o coletivo é uma forma também de se privilegiar, porque as ações individuais e egoístas, elas têm duração de curto prazo, são ganhos em horizonte pequeno e logo em seguida elas vão te trazer mais malefícios do que benefícios. Então, ser honesto, ser ético, é algo muito mais do que uma questão de consciência, é algo como uma questão de sobrevivência. E, por último, enfatizando aqui o que eu comentei no início, desse equilíbrio que temos que ter, que o governador tem na condução do Estado. Esse equilíbrio que passa por ouvir todos os demais poderes, sempre tomar decisões em conjunto, e o que passa por, internamente também, ele estimular esse debate no governo para que as decisões sejam mais corretas, que passa também por sempre manter esse equilíbrio entre a política fiscal e a política social e as demais políticas públicas, de forma a garantir sustentabilidade, de que isso caminhe de maneira conjunta. E aí eu lembro muito de uma frase dita por um pensador francês, que ainda é vivo e professor de Sorbonne, chamado André Comte-Sponville, que ele diz mais ou menos o seguinte, que a prudência e o dever devem caminhar sempre juntos. Elas não devem estar desassociadas, até porque a prudência ela é vantajosa demais para se tornar um dever. E o dever é imperativo demais para ser prudente. Então, eles precisam estar em campos opostos, mas caminhando juntos. E é a partir dessa mensagem que eu cumprimento novamente todos os senhores e conto com todos, em nome do governador, para que possamos ter, nesses próximos 4 anos, ainda mais sucesso e mais realizações para o nosso Estado de Goiás. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado pela exposição, em nome do nosso governador Ronaldo Caiado. Agradeço o honroso comparecimento das autoridades e demais pessoas que vieram a brilhantar esta solenidade. Encerro a presente sessão e convoco outra, ordinária, conforme... Questão de ordem, deputado Mauro Rubem. Então, convoco outra. Convoco outra sessão extraordinária para dentro de 30 minutos. Gostaria de convidar todos os deputados e deputadas para participar, juntamente com a Procuradoria desta Casa, de uma reunião no Salão Nobre que leva o nome do querido amigo, que Deus o tenha, pai do Alessandro Iso Moreira. Registro a presença dos vereadores da cidade de Montevidéu, presidente da Câmara, vereador Betão, vereadora Danila, vereador Ceará do Esporte, vereador Adelson Montilages. Está encerrada a presente sessão, convocando outra dentro de 30 minutos, extraordinária, para apreciarmos matérias oriundas da governadoria e de deputados e deputadas.